aqui é a Gabi e nesse vídeo nós vamos fazer o planejamento do mês de setembro. Então já vou tirar meu cofrinho e meu porta-caneta daqui e vamos começar. Esse planner é um planner semestral lá da minha loja da Colmeia. Ele tem a capa flexível, as folhas são 90 gramas, então são folhas mais grossinhas do que sulfite, que são perfeitas para esse tipo de planejamento. E além disso, você pode escolher dentre todas essas capas lindas. Então são 24 capas que você pode escolher a que mais combina com você, que você quer utilizar aí no seu planejamento. Então bora começar. Eu já fiz o planejamento para adiantar e aí vou mostrando aqui para vocês, tá? Eu utilizei aquela folhinha que a gente fez no vídeo de ontem. Se você não assistiu o vídeo anterior, assiste, que a gente falou sobre como escolher os envelopes e separar esses envelopes. Então, eu utilizei isso como base para fazer o meu planejamento também, tá? Então, vamos lá. Para contextualizar para vocês, aqui em casa eu recebo mensalmente e o meu marido semanalmente. Então, nós temos uma maior entrada no começo do mês e depois nas outras semanas uma menor entrada, tá? Então aqui eu trouxe para vocês o planejamento de todas as contas que a gente paga, tudo que entra no nosso orçamento. E as entradas eu separei assim, o que a gente utiliza para fazer esse planejamento, tá bom? Eu não vou expor aqui os números de salários e tal, porque a gente não se sente à vontade para isso. Mas esse é o planejamento que eu faço no offline também, tá? A diferença é que agora eu tô fazendo ele nesse planner e que você pode fazer também em qualquer caderno. Esse planner, o diferencial dele é porque ele já é próprio para quem utiliza o método dos envelopes. Então já tem espaço para a gente anotar os envelopes. Mas qualquer caderno você consegue fazer esse controle, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte do meu planejamento. Eu coloco a data no calendário, porque ele não vem datado, para a gente poder usar a hora que a gente quiser. E também coloco aqui as contas na data que elas vencem, tá? Então, já distribuo aqui para eu ficar bem ligada e não perder nenhum prazo de conta. E agora, partindo para o planejamento mensal. No planejamento mensal, eu coloco tudo. Como eu disse para vocês, a gente tem entradas também que são semanais. Mas aqui a gente calculou o valor que a gente vai disponibilizar no mês para o planejamento da nossa casa, tá? Então, aqui tem a parte de entradas, que você vai colocar todas aqui. Depois, aqui tem as contas extras. O que são contas extras? São contas que não é todo mês, né? Não são contas fixas. Aquele mês você tem essa conta. Por mais alguns meses você tem essa conta, mas ela não é uma conta fixa, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei os 2 cartões e os valores e aqui as parcelas também, para eu já saber. Em contas fixas, já listei tudo com a data, a conta e o valor. E também a gente usa muito aqui em casa o limite de gastos. Por quê? Porque o limite de gastos não deixa a gente extrapolar, tá? Isso é muito importante. Por mais que a gente faça esse controle semanalmente aqui na minha casa, vamos supor que a gente pegasse todo o dinheiro de uma vez no começo do mês. Então, eu colocaria esse valor inteiro no envelope para não ultrapassar esse limite, tá? Para mim, então, eu só deixo como limite, assim, né, com limites, as categorias de alimentação e gasolina. O restante eu não coloco um limite porque, para mim, não tem necessidade, tá bom? E aqui a gente fez a soma final. A diferença é que eu coloquei aqui, olha, entradas, total de entradas, o total das contas e aqui a gente tem o saldo final do mês, tá bom? Novamente, se eu tivesse todas as entradas no começo do mês, seria esse valor que iria sobrar, tá? Aqui você também pode fazer o planejamento mensal dos envelopes. Se você recebe mensalmente,
você já pode fazer todo o planejamento aqui nessa página. Passando para o orçamento semanal, como que eu faço? Comecei a semana aqui do dia 6 ao dia 12, tá? Porque para mim, o pagamento, como vai ser no dia 6, então eu sempre conto da sexta até a quinta-feira. Na sexta-feira começa uma nova semana, uma nova rodada com outro valor, tá bom? Então, eu controlo assim. Comecei aqui, então, do dia 6 ao dia 12. Aqui eu coloquei segunda semana, mas o dia 6 ainda tá na primeira semana, né? Inclusive, gente, uma dica que eu falo pra vocês é usar uma caneta apagável, tá? Vocês viram como é prático quando a gente comete algum erro, precisa arrumar algum valor. Então, é muito prático usar a caneta apagável para poder fazer o planejamento. Tem lá na loja da Colmeia também, R$5, tem uma estampa mais linda que a outra. E fica muito simples da gente apagar e arrumar tudo que a gente precisa, tá? Então, vamos lá. Aqui vai ser a entrada, as entradas vão ser no dia 6. Então, esse valor que a gente separou para esse planejamento da semana. Já coloquei os cartões, porque aí eu listo aqui todas as contas que vão vencer até o dia 12. Porque no dia 13 só é que eu vou ter outra entrada. Então, até o dia 12, todas as contas devem ser pagas com esse valor, certo? Então, já coloquei aqui os cartões, as contas fixas. Esse presente, na verdade, não é aqui, né? Entra em contas extras. Então, vamos apagar aqui. Vai dar uma tremidinha aí pra vocês. Aí, olha, gente. Olha a praticidade dessa caneta. Ah, não, é muito maravilhosa. Então, aqui, ó. O presente é uma conta extra, né? Não é uma conta fixa. Então, aqui já coloquei tudo. Salários é um valor que a gente tira pra mim e pro meu marido, tá? Então, a gente tira esse valor 75 para cada um pra gente fazer o que quiser. E aqui os limites de gastos da semana, tá? Então, lembram que aqui... Ai, folhinha... Aqui, olha, eu coloquei que o limite de alimentação é 90 e gasolina 120. Então, para essa semana aqui, eu já coloquei gasolina 120 e alimentação 250, tá? A diferença aqui do orçamento semanal é que eu não somei os 370 aqui. Por quê? Porque eu vou somar eles ali nos envelopes. Então, aqui coloquei 250 menos 628... mais 432. Na verdade, aqui eu somei sem o presente, né? Mas enfim, dá para vocês entenderem. Então, soma essas duas aqui. E aí, a gente coloca aqui. No saldo final, nós teremos 1.190. Então, isso quer dizer que desta semana... vai sobrar 1.190, já tirando as contas que a gente tem que pagar, tá bom? E agora vamos para os envelopes. Esse planner, o diferencial dele é isso. Você já tem o espaço certinho para fazer o controle dos envelopes. E como que eu faço? Os primeiros que eu coloco aqui são os que têm um limite, então já aproveito e já coloco aqui. Então, eu pego o valor total, 1.190, e vou distribuindo e subtraindo desse valor aqui na calculadora. Então, por exemplo, aqui, ó, o mercado, 250. Então, eu ainda tenho 940. Tiro a gasolina, menos 120. E vou escrevendo saúde, vou colocar 20. Vou lá e tiro R$20. E assim vai. Depois a gente apaga, aí, não, vou pôr mais 10 aqui, apaga e coloca de novo. Por isso que a caneta apagável é tão maravilhosa. Ou você pode usar um lápis também, mas eu acho que a caneta fica muito mais organizada, passa uma imagem mais organizada. Como aqui em casa a gente não tá fazendo nenhum pagamento de dívidas, então eu distribuí o dinheiro inteiro aqui, tá? Se vocês notarem, aqui a gente começa da alta prioridade para baixa prioridade. Então, essa é a ideia. Por exemplo, eu fiz uma parcela aqui de uma dívida e a parcela vai ficar em R$500.
seria a primeira coisa que você ia tirar daqui. Então, ao invés de ter 1.190 para você usar, você só vai ter 690 para distribuir aqui, tá? E aí, no final, essa técnica dos envelopes, o objetivo é que no final o seu saldo sempre seja zero, ou seja, nenhum real entra sem destino, tá? Todo o dinheiro que entra vai para algum lugar. Então, aqui depois a gente tem mais páginas para semanas, tá? Tem página suficiente para 5 semanas, para nenhum mês você ficar sem se organizar. E aqui a gente tem a parte de rastreador de gastos. Então, isso é para você colocar cada gasto que você fizer durante o seu mês. E por fim, o nosso fechamento mensal, todos os envelopes, o saldo que tinha inicialmente, quanto entrou, quanto saiu e quantos envelopes tem agora. E aqui um resumo total do fechamento com as metas para o próximo mês, tá? Esse rastreador de gastos, você vai usar da seguinte forma. Por exemplo, no dia 1/9, eu fui no mercado e gastei na categoria aqui, ó, supermercado. Fui no mercado XY. E no supermercado eu paguei no dinheiro e eu gastei R$300. Um exemplo. E aí depois você vai conferindo e ver no seu fechamento o que você gastou com cada categoria. É mais para você ter um controle mesmo, tá? Isso aqui não tem problema porque depois é só apagar. Então, esse é o planner que eu vou utilizar. Esse é o tipo de planejamento que eu já faço desde que eu casei, há mais ou menos 2 anos. Desde que eu casei, eu faço planejamento dessa forma e tem funcionado muito aqui pra mim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo já tem Cash Stuff com o meu banner de desafios pessoais. Não esquece de deixar um like, comentar se você gostou, sugestões de outros vídeos. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!